Fala pessoal, então a gente vai fazer alguns cálculos agora, né? Dois exemplos aqui usando a lei de Biot-Savart, tá? Então, só para lembrar, né, a lei de Biot-Savart era como, né? Então, o diferencial de campo, né? Se você tiver, por exemplo, né, um fio aí, né, genérico, né, tá? Aí tá passando digamos, tá passando uma corrente aqui nesse sentido, né, ao longo do fio. E aí, né, então a gente, né, um diferencial aqui de caminho, né, do fio, né, ele aponta aqui, né, tá, na direção tangencial, né, do caminho. E o que vai acontecer, né? Ele vai produzir digamos, a uma distância aqui em linha reta, né, uma distância R aqui, né, tá? desse diferencial de caminho, ele vai produzir, né, um campo aqui nesse ponto. Vou pegar uma outra cor aqui. Esse amarelo aqui. Então assim, a gente tem que colocar também aqui, né, o versor, né, Rzinho, da posição relativa, e aí nesse ponto é uma distância R, né? Aí dl vetor R aqui, né? Nesse caso vai dar o que, né? Vai dar uma coisa, então nesse ponto, né? Vou chamar de ponto P, por exemplo, né? É uma distância R, né? Tá? Ele vai, aí dl vetor R, né? Pela regra da mão direita vai ser uma coisa entrando aqui no plano do papel aqui, né? Tá? Então vai ser o nosso dB, né? E esse dB ele é dado pelo que, né? Ele é dado pela lei de Biot-Savart, né? Então dB μ0i sobre 4π, né? Então é proporcional à corrente, né? Tem uma constante de proporcionalidade, que é a permeabilidade magnética do vácuo, né? E aí, né? A direção vai ser dl, né? Vetor rzinho, né? Como a gente encontrou aqui nesse exemplo, e é inversamente ao quadrado da distância, né? Tá? Essa aqui é a lei de Biot-Savart, né? Tá? Que a gente viu na aula passada e calculou para um fio, por exemplo, reto infinito, né? Tá? Aí é óbvio, né, que vocês conseguem calcular, por exemplo, para um fio finito, né? Tá? Com uma corrente, né, desse fio finito. Okay? A única coisa que vai mudar são os sistemas de integração lá, né? Tá? No DL. Ok? Que mais, né? Então talvez não frisei na aula passada, mas imagina a dificuldade, né, de chegar nisso aqui, né? Tá? Porque assim, né, não é muito trivial, né? Porque o campo, né, ele vai dar perpendicular aí, né? Tanto ao DL, né, quanto ao R, né? Tá? Essa posição relativa aqui, né? Tá? Esse versor aqui, posição relativa, né? Tá? E ele é dado por isso aqui, né? Isso aqui talvez até, né? Até dá para imaginar um pouco assim, né? Tá? Deixa eu colocar aqui assim. Mas o que é inversamente proporcional, né? Ao quadrado da distância, né? E é proporcional à corrente, talvez até dê para pensar isso aí, né? A partir daquela força de Lorentz, né? Tá? Ou QV vetor B, né? Tá? Então dá para abstrair um pouco assim, né? Mas a direção talvez, né? Na época não era um negócio muito simples assim, né? Então historicamente deve ser interessante, né? Analisar isso aí, porque não é muito trivial, né? O campo magnético, a direção dele, né? E no fundo a gente sabe que ele tá, né? Ele vai estar assim, depois a gente vai ver com mais calma, né? Na lei de Ampère, né? Mas ele vai estar assim, né? Pelo menos assim, esses diferenciais aqui eles vão estar circulando aqui, né? Tá? Então assim, em 3 dimensões, né? Se você girasse essa figura mais ou menos assim, né? Dá uma coisa, né? Como se fosse um círculo assim, né? Tá? Circulando em volta da corrente, né? Okay? Mas assim, macroscopicamente não é tão simples, né? Se o fio tiver um formato arbitrário, né? Okay? Então, alguns exemplos dá pra gente trabalhar bem aí, né? Tá? Então, o primeiro exemplo aqui que eu vou, né? O segundo exemplo, né? Que o primeiro a gente fez, né? O fio infinito, ó.
Mas o segundo exemplo a gente pode, né, pensar aqui um arco de circunferência, né? Ou até a circunferência, a semicircunferência, né, ou a circunferência inteira, né? Então, mas em geral um arco de circunferência, então o que é isso, né? Tá? Então digamos que a gente tem um fio assim que está no formato de um arco de circunferência, né? Tá? E, deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Acho que tem a figura pronta, talvez eu possa usar ela aqui, né? Tá, então vou pegar aqui. O ruim é que demora um pouquinho, né? A partir do momento que acho que eu peguei a figura errada. Minha cabeça tinha pegado a certa aqui, né? Vamos lá. Aqui. Aí eu vou pegar o seguinte, né? Eu tô achando que ele vai apagar tudo aqui, né? Então o que eu quero fazer é o seguinte, né? Eu quero só um arco aqui, né? Tá? Então só aqui ficou bom, né? Tá? Então, digamos um arco aqui, né? Da circunferência. Deixa eu apagar um pouquinho. Aqui ele vai apagar tudo de novo, tá vendo? Mas vamos lá. Só uma parte aqui, né? Tá? Então deixa eu fazer o contrário aqui, né? Aqui indo assim, né? Tá? Aí digamos, a circunferência como toda é tudo isso aqui, né? Mas aí a gente só pegou uma porção, né? Tá? Então tá uma distância, digamos uma circunferência aí de raio R, né? Tá? Não é muito trivial, tá? Desenhar, tá? Mas aqui é uma circunferência de raio R, então, né? Então o centro tá aqui, né? Então tá uma distância R, Rzão aqui, né? E aí o que acontece, né? Só nesse trecho aqui, né? Tá? Desse fio aqui, né? Tá? Aí passa uma corrente I aqui, né? Tá? Nesse sentido aqui. Ok? E aí, né? Faz, né? Um ângulo φ aqui, né? Tá? Esse arco, né? Ok? E aí, né? Tá sendo percorrido nesse sentido, né? Tá? Então o diferencial de caminho, né? Então, o diferencial de caminho aí no ponto, né? Tá? Um ponto qualquer aqui vai ser tangencial, né? Tá? Diferença, o dl aqui. E ele vai estar sempre, né? Para todos os pontos aqui, né? Desse arco, como ele está num arco de circunferência, tá na circunferência, né? Tá? Então tá sempre a uma distância r também, né? Tá? Né? Essa distância aqui, né? Também vai ser Rzão, né? Tá? Agora o que muda é esse, né? O versor aqui, né? Com outra cor aqui. O versor posição relativa, porque daí sim, né? A posição dele vai mudando, né? Tá? Posição relativa, né? Do diferencial de caminho pro centro ali, né? Tá? E a gente quer, né? Vamos simplificar, vamos só descobrir o campo aí no centro, né? Tá? Desse arco de circunferência aqui, né? Tá nesse ponto aqui. Então, ó, dl vetor rzinho, né? Tá? Não sei se está bom aqui para ver, mas eu vou escrever aqui. O rzinho é esse aqui, né? Tá? Então, dl vetor rzinho, nesse caso aqui vai para fora, né? Tá? Do plano aqui da folha, né? Tá? O nosso dB tá aqui para fora, né? Tá? Então a gente já sabe a direção, né? Tá? E só reescrevendo aqui a lei de Biot-Savart, né? M0I sobre 4π, né? dl vetor L, mas a gente já sabe a direção disso aí, R ao quadrado, né? Tá? Aí lembra que, né? Então a gente só precisa descobrir o módulo aí, né? Então isso aí é M0I, né? Sobre 4π. Aí o dl, né? dl mesmo. O versor, né, ele tem módulo 1, né, tá? E aí lembra que esse produto vetorial é dl, né, módulo desse, né, vezes o ângulo que eles fazem, né, tá? O ângulo que eles fazem não é esse ângulo φ aqui, né, é um ângulo θ aí, né, tá? Então é o ângulo entre
DL, né, tá? Entre o vetor DL e o Rzinho, né, tá? Cada ponto ele tem um ângulo, né, tá? Então, ângulo θ, ok? Só que no caso aqui, né, tá? Se fosse qualquer figura ia ser, né, a mesma coisa. Aqui até ficou, né, parecido aqui. Mas aqui, como é um arco de circunferência, né, tá? Isso aqui é sempre a direção, né, tangencial ao caminho, né, que você está tendo. Então, aqui é sempre 90 graus, né? Então, na verdade, aqui, ó, é sempre o seno de 90, né, que é 1, aqui sobre R2. E esse R2, na verdade, é Rzão, né? Tá? Rzão quadrado. Então, né, dB, né, diferencial o módulo, né, do diferencial de campo, né, M0I. Aí o ângulo vai ser sempre 90, né, então seno de 90 é 1, M0IDL, né, tá? Sobre 4π R ao quadrado, né? Ok? Só que assim, né, o que a gente tem também, né, isso aqui é o L, né, isso aqui é o comprimento aqui desse arco, né. Então esse L aqui, né, tá? Aí tem esse ângulo, então o que a gente tá tendo aqui, né, tem esse arco aí, né, tamanho R, né, tá? Aí esse comprimento L aqui, né, esse ângulo φ, né, e a gente sabe, né, que o ângulo ele é definido, né, tá? Por definição aí ele é, né, o comprimento sobre o raio, né, tá? Então, né, o que vai ser o DL, né, tá? Como o raio, né, ele é constante aí, né, então o valor constante, então tem essa relação entre, né, disso aqui, né, a gente sabe, né, que o dφ é igual a dl sobre r, né, tá? Ou da mesma, né, o dl é o r dφ, né, tá? Então a gente pode colocar aqui, isso aqui é m0i r dφ sobre 4π r ao quadrado. Isso aí finalmente então é m0i, né, dφ, m0i dφ sobre 4π r, né, tá? E agora, né, a gente precisa só, né, integrar, né, nesse dφ aí, ok? Então o b, né, vai ser o que, né? Vai ser integral de 0 até φ, né, tá? E m0i. Aí assim, eu vou mudar aqui né, a variável, vou colocar um filinha, porque senão, né, fica dá problema isso aqui, né, tá? Mas, né, nada muito preocupante, né? Okay. Aí m0i sobre 4πr é constante, né? Então a gente está supondo aí uma corrente constante, né? Tá? Passando no fio, 0 até φ, d fininha, né? Tá? E isso aí é simplesmente o que, né? Tá? m0i φ sobre 4πr, né? Tá? E é isso, né? Tá? Então eu passo o campo aí, né? Tá? Todos os segmentos do fio, né? Tá? O campo vai estar, né? O segmento de anel ele vai estar apontando aqui todos os DLs, né? O campo sempre vai estar apontando aqui para fora, né? Tá? Do plano da folha aqui, né? Tá? E aí você integra, né? Então você obtém isso aí, né? Tá? Okay? Aí uns casos interessantes é, por exemplo, né? A circunferência toda, né? Tá? Então se φ, né, igual a 2π, né, tá? Então é toda a circunferência. Então o que acontece, né? O campo, né, vai ser o que, né? m0i, né, 2π sobre 4πr, né? Tá? Então o campo vai ser m0i sobre 2r, ok? E aí para cada ângulo, né, vai ter um valor aí, né? Então vai ser uma fração aí desse valor aqui, né, da circunferência toda, né? Tá? Então é simplesmente isso aí, né? Tá? A gente pode voltar para a variável L também, né? Que lembra que, né, φ igual a L sobre R, né? Tá? Então o campo, né, esse campo aqui, né, arbitrário aqui, ele é m0i L, né, sobre 4π R2 também, né? Tá? Então daria para fazer isso também, né? Tá? Caso
querer só conhece o comprimento, né, desse arco de circunferência. Ok? Ok, né? Então com arcos de circunferência a gente sabe trabalhar, né? Aí pode, né, superpor, né, arcos de circunferência, né, fazer umas estruturas mais, né, elaboradas aí, ok? Aí um outro exemplo, né, tá? que o Halide, né, tá? Então eu tô seguindo o Halide, um pouquinho mais simples aí. O Moisés também vai falar a mesma coisa, mas vai estar misturado, né, com a parte da lei de Ampère, então deixa para a próxima aula, né? Tá? Mas aqui, né, né, o que seria, né, uma força, né, tá? A força entre dois fios aí, né, percorridos por corrente, né? Tá? Ou força entre duas correntes aí, né? Ok? Então, nesse sentido, assim, né? Você tem um fio aqui com uma corrente, né? Tá? Um fio com um comprimento finito, ok? Então, com uma corrente IA, né? Tá? E um outro fio aqui com o mesmo comprimento, né? Paralelo, né? Entre duas correntes paralelas. Né? Então, vou fazer aqui esse final desse grossinho. Deixa eu aproveitar. Deixa eu refazer isso. Então, um fio aqui, né, com a corrente passando nele, né, tá? Nessa direção aqui. E um outro, né, paralelo, né, com a corrente IB aqui, né. Tá? E aí ambos, né, tem um comprimento Lzão, né. E eles estão a uma distância um do outro aqui, né? Uma distância B, né? Um do outro, ok? Aí o que vai acontecer, né? Essa corrente aqui, né? Ela produz um campo, né? A gente viu já, né? Na aula passada, um campo aqui, né? Um campo aqui perpendicular a essa. Deixa eu só trocar aqui. Então, né? O DL, né? Tá? O L como todo, né? O DL aqui vai estar ao longo, né? Do fio aqui, né? Esse aqui dessa corrente A, né? Então, digamos assim, essa corrente A, né, vai produzir um campo aqui, né, nesse ponto aqui da corrente B, né? Tá? Em todos os pontos aqui, né, desse fio B aqui, né? Tá? Então esse campo vai estar, né? Ele, digamos, né? A distância entre elas é D, né? Tá? E o versor é Rzinho aqui, né? Tá? Então esse campo vai estar onde, né? Ele vai estar perpendicular. Então é DL vetor R aqui, né? Tá? Ele vai estar perpendicular aqui aos dois, né? Tá? Aqui para baixo, né? Tá? Agora pensando em 3 dimensões aqui, né? Ok? Então ele vai estar, né? Perpendicular a esse Rzinho aqui, né? Tá? E ao mesmo tempo perpendicular também a esse, né? A direção dos fios aqui, né? Ok? Então vai estar apontando aqui para baixo, né? Ok? Na verdade, sim, né? Se a gente tomar o fio todo, né? Tá? Então é um campo aqui, né? Tá? E a gente já calculou isso aí lá atrás, né? Tá? Então esse B, né? Ele é... então eu vou dar um nome, né? Tá? Porque o fio A, né? Ele produz um campo, né? Tá? No fio B, então eu vou chamar o B, né? Tá? O campo Bzão em B, né? No fio Bzinho, né? Tá?
devido à corrente A, né? Ok? Então esse campo em B devido à corrente A vai ser o que, né? Tá? Porque vai ter um campo também, né, em A, né, devido à corrente B. Vamos ver aqui, né? DL, vetor R, ele vai estar fazendo assim, né? Para cima, né? Tá? Deixa eu ver se está certo isso. Isso mesmo. Tá? Então o B aqui, né? Tá? Você pode até fazer o diferencial, né? O DB aqui é I, né? Desculpa, Mi0I, né? Sobre 4π DL, né? Tá? Vetor Rzinho, né? Tá? Sobre R2, mas a distância é D, né? Tá? Para qualquer ponto aí, né? Entre os dois fios, né? Então, né? Isso, né? O DB em Bzinho, né? Devido ao Azinho é o que, né? Mi0I sobre 4π D ao quadrado, né? A IDL vetor R, né? Tá? Ele, então vamos calcular só o módulo, né? A gente já sabe o sentido aqui, né? Tá? Então vamos lá. O módulo vai ser o que, né? Mi0I sobre 4π D ao quadrado, né? Aí o DL, né? Tá? E o Rzinho, eles estão sempre a 90 graus, né? Tá? Então é DL, né? Seno do ângulo entre eles, que é 90 graus, então é só DL, né? Tá? E é isso aí, né? Tá? Então se você o comprimento aqui todo é Lzão, né? Tá? Então, né, o B, se a gente, né, integrar de 0 até L, né, o DL aqui, isso aqui é tudo constante, né? Então vai ser Mi0I Lzão, né? Tá? Sobre 4π D ao quadrado. Ok? Então esse é o campo da corrente B, né? Devido a A aqui, né? Devido a A. Ok? Mas não acabou essa história ainda, né? Tá? Esse campo, né? Ele vai produzir, né? Lembra que um campo, né? Tá? Um campo magnético, né? Atuando em um fio, né? Tá? Onde passa uma corrente, ele produz uma força, né? Tá? Escolher outra cor aqui. Né? E essa força é o que, né? Ela é dada por, deixa eu lembrar a expressão aqui, F, né? Tá? Num fio finito, né? F, né? Aí essa força em B, né? Em Bzinho devido a Azinho, né? Tá? Ela é o que, né? Ela é I, né? Seria o DL vetor B, né? Mas aqui é o comprimento todo, então é L, né? Tá? Lzão, né? Tá? Orientado aqui, né? Nesse sentido, então o vetor Lzão seria isso aqui, né? Tá? Esse vetor Lzão aqui, né? E L vetor B, né? Aqui. Qual I, né? É o I em B, né? Tá? Okay. Então isso aqui vai ser o que, né? A gente já calculou esse B, né? Em A. Vai ser I. Isso aqui é a corrente A, né? 0. Que é a corrente A que está produzindo o campo, né? Esse campo em B, né? Devido a A, né? Tá? Então vai ser Mi0 IA e B, né? Vezes L. Aí só estou jogando esse valor que a gente calculou sobre 4π D ao quadrado aí, né? Na direção, né? Em que direção, né? Então o que é L vetor B aqui, né? L é esse vetor aqui, né? Então esse vetor nesse sentido. Vetor B pra cá, né? Tá? Então ele vai dar pra cá aqui assim, né? Tá? A força, né? Força em B devido a aqui. Então elas daqui pra cá, né? Então a força atrativa, né? A gente vê, né? Fizer as mesmas contas aí, né? Pra corrente A, né? O fio A aqui, que vai dar, né? Uma força pra cá também, né? Atrativa. Então assim, né?
aqui eu não especifiquei, né? Aqui seria na direção menos Rzinho, né? Se eu estou especificando aquela, então na direção menos Rzinho, ok? Então assim, né, o que a gente conclui, né, que se tiver duas correntes paralelas, né, e as correntes estão no mesmo sentido, né, vai ter uma força de atração entre esses dois fios aqui, né, com esse valor aqui, né. Esse valor é interessante porque acho que se eu não me engano, assim, na lei de indução, assim, ou mais para frente ali na eletrodinâmica vai ter uma certa importância aqui, né, ok? Esse tipo de relação aqui, né, tá? Acho que é na alta indutância, alguma coisa assim, né, tá? E aí o que acontece, né? Então surge uma força atrativa, né? Se as duas correntes paralelas, né, no mesmo sentido aqui, né? Agora, se fossem paralelas em sentidos opostos, né? Tá? Aí surgiria uma força repulsiva, né? Tá? Então seria o contrário disso aqui, né? Tá? Estaria no sentido oposto. Ok? Então é isso, pessoal. Assim, a lei de Biot-Savart, né? Em princípio você calcula, né? Tá? Para fios com formatos arbitrários aí, né? Ok? As coisas. Mas né? A partir da próxima aula a gente vai ver, né? Tá? Aí só adiantando um pouco, a chamada lei de Ampère, né? Tá? A lei de Ampère, né? Vai dizer o seguinte, né? Que a circulação, né? Tá? Do campo magnético, né? Um caminho aí fechado, né? Vai ser proporcional à corrente, né? Envolvida, né? Tá? Por esse caminho aqui, né? E a gente chama esse caminho fechado, né? De uma amperiana, né? Tá? Então, digamos, você tem um fio aqui, né? Uma corrente, né? Uma corrente I, né? Tá? Aí, né? Se você fizer esse caminho aqui, né? Tá? Circular aqui. Em volta aí, né? Dessa corrente. Né? Aí, assim, né? O que acontece, né? Qualquer secção transversal aqui, né? Vai englobar uma corrente aqui, né? Tá? Vai englobar essa corrente I, né? Tá? Né? Então, o campo a gente viu, né? Pela lei de Biot-Savart lá, né? Ou se você parar para pensar assim, né? Tá? Mas principalmente a lei de Biot-Savart, né? A gente sabe que, né? Ele está apontando aqui, né? Sempre nesse círculo aqui, né? Em sentido, depende de como você olha aqui, né? Mas circulando desse jeito aqui, né? Tá? De acordo com a regra da mão direita, né? Tá? E assim, né? A uma distância r, né? Tá? Então em círculos, né? Tá? Com centro no fio aqui, né? Tá? Vai ter sempre o mesmo módulo, né? Tá? Então é aquele mesmo, né? Tá? Então se esse aqui é o caminho C, né? Tá? Esse aqui é o caminho C. Então a gente tem aquele mesmo truque lá da lei de Gauss, né? Então pode tirar esse B aqui, né? E vai ficar só com o integral, né? A integral escalar aqui de dl, né? Ao longo desse circuito aí, né? Então vai ser aí a corrente envolvida vai ser I, né? Tá? E é isso aqui, né? Com o comprimento de um círculo é 2π Rzão, né? Tá? Então B vezes 2π Rzão, né? Vai ser igual a μ0I, né? E aí o módulo do campo vai ser μ0I, né? Sobre 2π Rzão, ok? Então é o que a gente obteve, mas de uma forma, né, um pouco mais direta aí, né? Tá? É claro que assim, essas informações, né, a gente tá, né, que o campo ele né, tem módulo constante ao longo desse círculo aqui, né, dessa amperiana que a gente chama, né? Tá? E a direção é sempre a mesma, né? A gente tirou assim, né? Por enquanto a gente tirou da lei de Biot-Savart, né? Ok? E elas são equivalentes aí, né? A lei de Ampère, a lei de Biot-Savart, assim como a lei de Gauss e a lei de Coulomb eram equivalentes também, né? Matematicamente, ok? Só que assim, né? Futuramente a gente vai dar uma consertada nessa lei de Ampère, né? Porque ela não leva em conta, né? Efeitos eletrodinâmicos, assim, né? Enquanto que a lei de Gauss ela já levava, né? Ela vale em qualquer, né?
qualquer referencial inercial, assim, né? Tá? Então, se você estiver em movimento ou não, né? Tá? A lei de Gauss ela vale, né? Tá? Enquanto que a lei de Coulomb era uma coisa estática, assim, né? Ela valia para quem está, né? Um observador, né? Em repouso com relação à carga, né? Tá? A lei de Ampère, né? Ela não vai levar em conta uma coisa que a gente chama corrente de deslocamento, né? Tá? Mas isso aí é mais, né? Mais ali pro fim do curso, né? Fim não, né? Mas assim, quando a gente vê a parte de capacitores, né? E algumas outras coisas, assim, né? Tá? Então, aí a gente vai ter que, né, fazer tipo um conserto dessa lei de Ampère, né? Tá? Vai chamar a lei de Ampère máximo, que ela é mais geral, assim, né? Ok? Mas, ok, né? Isso aí para aula que vem, então a gente vai ver a lei de Ampère, usual, né? Tá? Que ela já é muito boa ali na magnetostática, né? Que a gente diz, para calcular, né? O campo, né? E outras coisas, assim, ok? Então, então isso aí fica para a próxima aula, pessoal. Até lá e bons estudos. Valeu.